vale uma nota biográfica. Habermas, em algumas entrevistas, ele se declara não um representante da geração de 68, o que pode surpreender muitas pessoas, mas sim um representante da geração de 58, de 10 anos antes. Ou seja, uma geração que está entre os conservadores do período anterior, que tinha um impacto direto do nacionalsocialismo, e a nova geração famosa de 68. Inclusive, se for pensar o tipo de oposição clássica que se recolocava naquele momento, a distinção, a oposição entre reformistas e revolucionários, um pouco isso marcou como uma geração viu a outra. 68, a gente sabe que veio acompanhada com um discurso revolucionário. Era um outro tipo de revolução, era uma revolução cultural, mas o ímpeto revolucionário marcou 68. O ímpeto revolucionário não marcou a geração 58. Para os da geração de 10 anos depois, o que aconteceu em 58 ainda era uma posição política e teórica conservadora, porque reformista. Porque, antes de tudo, reformista. Porque se tratava de consolidar esse projeto da República Federal, por vias jurídico-políticas. E para a geração de 58, 68 tinha muitas vezes um sentido até um pouco, para alguns desses autores, pejorativo. Aquela imagem que os estudantes brincavam de revolução, mas havia também um risco da retomada do vocabulário revolucionário. Estou dizendo isso só para mostrar que de fato são gerações diferentes, porque o problema político do Habermas era outro. Habermas tinha uma postura sim mais reformista, mas naquele contexto ela era tanto uma postura mais radical, porque você tinha que era a ideia de apostar na abertura e que fosse uma abertura democrática, quanto realista. Em vários livros daquele período, Habermas sintetiza uma série desses problemas que eu estou levantando. Sobretudo, se a gente imagina que o Habermas também, como um bom teórico crítico, desde o início procurou ressaltar nos seus diagnósticos os elementos ambivalentes de todos os riscos que aquele processo poderia vir a produzir. Então, questões tratadas pelo jovem Habermas em textos como Estudante de Política, de 1961, Mudança Estrutural da Esfera Pública, de 1962, e Teoria e Praxis, de 1963, refletem as ambivalências e as dificuldades desse processo, desse período, esse tipo de discussão. Então, é uma aposta de um tipo de crítica imanente a o que vai significar a liberalização da Alemanha, o que será esse Ocidente ideal, Só que, ao mesmo tempo, isso é muito, muito interessante de pensar, A perspectiva para fazer a crítica imanente do liberalismo, que acompanhava esse processo de abertura, era a democracia. Aí é curioso. O Habermas, nesses livros desse período, que eu acabei de citar, vai procurar, na ideia da participação política, na noção da deliberação pública, da esfera pública política, vai procurar fundamentos filosóficos, categorias mais adequadas para fazer essa crítica imanente. Mas, de fato, se tratava de uma crítica da democracia em relação a esse processo de liberalização que o Habermas apostava. Então, alguns problemas, como, por exemplo, a relação entre Estado e sociedade civil, estavam no centro desses textos desse período. Para o Habermas era claro que, se a gente está falando de um processo de reforma, da consolidação de um projeto de Estado de Direito ali naquele momento, isso de fato significava uma coisa muito específica, o risco de que esse processo domine ou submeta a sociedade civil. E a imagem que o Habermas tinha da relação entre Estado e sociedade civil daquele período, eu acho que é bastante clara. Para o Habermas, a sociedade civil precisava se emancipar do Estado. Então essa era a posição dele. Na verdade, a posição que ele mantém até hoje. Mas naquele período ela era fundamental. Então, estou tentando insistir, olha o campo, olha a arena
que chama a atenção da teoria crítica naquele período, né? Uma outra questão é a própria relação entre legalidade e legitimidade, né? Vários temas daquele período sobre a crise de legitimação, que depois ele vai escrever sobre isso na década de 70, já aparecem naquele período, né? Habermas via a necessidade de um processo de reforma democraticamente conduzido, mas ele via o risco de que, se aquilo significasse o primado do legal sobre o legítimo, isso ia ter consequências complicadas, né? Então, Habermas já via, naquele momento, um tipo de antinomia, um tipo de tensão entre legalidade e legitimidade, né? E, por último, um debate muito importante do período, que é aquele da tensão ou da antinomia entre constitucionalismo liberal e democracia, né? Para o Habermas, isso era um dos temas mais importantes daquele período, desses textos desse período, né? O processo político para o Habermas não poderia ser congelado se simplesmente se apelasse a um tipo de hegemonia da Constituição, né? Então, olha a perspectiva que o Habermas está adotando, né? Ele está procurando entender com categorias como sociedade civil e participação política, né, se é possível ter o primado da democracia sobre um tipo de constitucionalismo congelado, né, ou meramente liberal naquele período, né, que poderia congelar, então, engessar o processo político. Neste período, Habermas tende a ser mais democrático do que liberal, né? Isso daí é uma questão importante, né? Claro, se a gente pensar no debate entre Carl Schmitt e Kelsen, naquele momento, né, seria falso achar que o Habermas, por fazer isso, por fazer uma crítica imanente do liberalismo ou do constitucionalismo liberal, estaria sendo mais schmittiano. É errado, né? Porque o Habermas estava pensando a crítica do ponto de vista democrático. Mas há, sim, sempre a ideia de que parece haver um primado da democracia sobre o aspecto liberal. Do ponto de vista teórico, eu acho que essa posição só vai mudar mesmo para valer em Direito e Democracia, Faculdade de Validade, publicado em 1992. Em suma, né, são pontos importantes do período que fazem com que o diagnóstico do tempo seja pensado no vocabulário jurídico-político, né? Então, tem muito mais do que só uma crítica da racionalização, né? Que a crítica da racionalização está dentro desse contexto, né? Mas o Habermas parece claro nos textos daquele período que o ponto de vista normativo da crítica está dentro dessa consolidação e da abertura da democracia. Participação política, papel da sociedade civil, esfera pública política, né? Isso significa que há algo, né, na conjuntura desse momento que não está reificado, né? Há um jogo político aberto, né? E a democracia, ela não é a priori manifestação da dominação de uma razão instrumental. Então, esses dois pontos são importantes, né? Habermas faz ali uma crítica imanente das ideias liberais e do direito. E significa fazer uma crítica imanente? O que significa fazer isso, né? Significa mostrar que o conteúdo normativo do liberalismo só se consolida para valer na democracia, né? O liberalismo, com seus ideais de liberdade e igualdade, né, para todos, né, não se realiza num projeto que não seja radicalmente democrático. Seria esse o espírito da crítica ao liberalismo, crítica imanente ao liberalismo daquele período, né? E há também uma crítica democrática, já naquele período, que é fundamental, a saída política da social-democracia para esse processo ali, né? Porque, veja, quem colocou esse processo em movimento foi a social-democracia, né? Ela entendeu a necessidade da consolidação desse projeto democrático
pela via reformista.